Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Diz o texto sagrado: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu gostaria de dizer duas coisas neste vídeo, duas grandes coisas, duas grandes ideias. Em primeiro lugar, ser um cristão é pertencer a uma igreja local. Todos os cristãos no Novo Testamento eram membros de igreja, como a igreja em Jerusalém, a igreja em Roma, a igreja em Corinto, na Galácia, a igreja em Éfeso, etc. A noção de que alguém pode ser um cristão sozinho, sem qualquer vínculo com uma igreja local, é totalmente antitética aos escritos do Novo Testamento. Ser cristão pressupõe membresia em uma comunidade local. Na igreja local você serve e é servido, você dá e você recebe, você compartilha das tristezas de seus irmãos e eles compartilham das suas tristezas. Você se alegra com as nossas vitórias e nós nos alegramos com as suas. Assim deve ser a vida comunitária. Em segundo lugar, ser um cristão envolve congregar-se regularmente em sua igreja local. O autor de Hebreus diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. É no contexto da comunidade dos salvos que você e sua família prestarão culto público a Deus, serão alimentados pela sua palavra e aprenderão a servir o próximo. O Novo Testamento pressupõe a necessidade de congregar. Os apóstolos plantavam igrejas e não indivíduos. A necessidade do ajuntamento dos crentes pode ser vista de várias maneiras. Eu vou elencar algumas. Primeiro, vemos nas cartas que as igrejas se reúnem regularmente. Paulo usa frases do tipo: quando vos reunis na igreja, 1 Coríntios 11, 18. Ainda um outro exemplo seria 1 Coríntios 14, 23, onde lemos sobre toda a igreja reunida no mesmo lugar. Em segundo lugar, a reunião da igreja é um evento imprescindível, vez que Paulo dá instruções que só podem acontecer se a igreja estiver reunida. Ele afirma que prefere falar na igreja 5 palavras com entendimento do que falar 10.000 palavras em outra língua. 1 Coríntios 14, 19. Terceiro, até mesmo igrejas locais com enorme número de membros se reuniam como um todo, como pode ser visto em Atos 5,12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Vale enfatizar que a igreja em Jerusalém, que eu acabei de fazer referência, tinha milhares de membros, como pode ser provado por Atos 2,41, Atos 4,4, onde a gente vê quase 5.000 membros naquela igreja. Quarto, os apóstolos receitaram atividades congregacionais que necessitavam do ajuntamento dos membros da igreja. Estas atividades incluem o ensino e o aconselhamento uns dos outros, o cântico congregacional de salmos, hinos e cânticos espirituais, além do que a leitura pública e o ensino das Escrituras, como lemos em 1 de Timóteo 4,13. Fosse isso pouco, os crentes teriam que participar da ceia do Senhor, como visto em 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 11, 18, 11:33. Estas atividades têm caráter público e necessariamente implicam na presença física, por assim dizer, dos membros da igreja. A mesmíssima situação é vista em Atos 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso pressupõe ajuntamento. Alguns irmãos
genuinamente não têm condições de participar do ajuntamento dos crentes. É verdade. Isto se deve a condições de saúde, condição de idade muito avançada, etc. Todavia, você que tem condições e não participa, você está violando o espírito do Novo Testamento. Retorne ao convívio de sua igreja, assim como você retornou ao seu trabalho e várias outras atividades, ir à farmácia, ao supermercado, etc. Assim eu te chamo, a primeira Igreja Batista do Pará, a tua família espiritual te espera. Aceita o meu convite em nome de Jesus. Amém.